Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e a gente está aqui hoje para mais uma aula aqui de cálculo integral. Nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente pode usar a integral de uma variável, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Para obter o volume de certos sólidos. Então a gente consegue aí calcular volume de sólidos utilizando o conceito de integral, ok? O método que a gente vai ver hoje para calcular volume de sólido é o método que a gente chama de volume de sólidos por cilindros, ok? Então é um método que a gente vai utilizar cilindros para poder calcular o volume de sólidos. Bom, antes de eu começar a falar dessa técnica em si, eu quero comentar com vocês a respeito dos cilindros, né? Sobre o que é um cilindro. Bom, como vocês devem imaginar, um cilindro é, por exemplo, um vidro de desodorante, né? Ele representa ali tem um formato de um cilindro, uma garrafa de cerveja, uma lata de bebida, de refrigerante, etc, né? Todos são objetos em formatos cilíndricos. Porém, pessoal, quando a gente está na matemática, o conceito de cilindro ele é um pouco mais geral. Então, ele é um conceito mais geral, porém, em particular, esses objetos que vocês conhecem como cilindro também é um cilindro, ok? Uma lata de refrigerante é um cilindro. Porém, o conceito matemático, um cilindro é um pouco mais geral. Bom, por definição, né, o que é um cilindro na matemática? Nada mais é que o produto cartesiano de uma região do plano por um intervalo do eixo z. Então, você tem lá o eixo xyz, que representa então o seu espaço tridimensional. Um cilindro no espaço tridimensional vai ser o produto cartesiano de uma região do plano por um intervalo, ok? Então, se a gente for olhar aqui nesse exemplo aqui, ó, esse exemplo não, esse aqui eu peguei uma região geral aqui, um exemplo geral de um cilindro. Então, vejam vocês que essa região A aqui embaixo, ó, é uma região do plano. Então você tem aqui a coordenada x, a coordenada y, ou seja, embaixo você tem o plano xy, né? E nesse plano você tem uma região que eu chamei de A. Bom, o que vai ser o cilindro, né? O cilindro vai ser, então, o produto cartesiano dessa região A que está aqui embaixo, dessa região A, pelo intervalo que está aqui, ó, intervalo A e B. Então, aqui a gente tem um intervalo A e B, ok? Então, o produto cartesiano, produto cartesiano da região A pelo intervalo I aqui, AB, vai ser o cilindro, ok? Que é essa região que está marcada aqui. Veja que não necessariamente a região A precisa estar no cilindro, ela pode estar ou não estar. Ok? Nesse caso aqui ela não está, por quê? Porque eu estou pegando o A aqui maior que zero. Então, eu vou considerar todos os pontos, né? Para quem não tem familiaridade com o produto cartesiano, né? Deixa eu dar uma explicada rápida aqui. Então, o cilindro C, ele é o produto cartesiano da região A no plano XY pelo intervalo I, que é um intervalo aí que eu chamei de AB, ok? Então, que vai ser, de certa forma, que então? Todos os pontos x, y, z que estão no R3, tais que o x e o y pertencem a A, ou seja, enxergando aqui x e y como ponto do plano xy, então xy está em A, e o z pertence ao intervalo AB, ok? Ou se você preferir, você pode escrever aqui z maior ou igual a A, menor ou igual a B. Então, esse aqui é a maneira algébrica da gente escrever o produto cartesiano de A por B. Geometricamente vai ser quem? Vai ser todos aqueles pontos que estão na região, então tem coordenada x, y aqui dentro, né? Então, esses pontos têm coordenada x, y aqui dentro, e quando você analisa o z, que é a terceira coordenada, você vai subir até um ponto aqui dentro, né? Por exemplo, você teria aqui um ponto z. Então, quando você faz o xy variar dentro da região A e faz a coordenada z variar aqui nesse intervalo AB, então isso vai percorrer todo o sólido aqui que a gente chama de cilindro.
ok? Então, o cilindro vai ser toda essa região que está dentro desse C aqui, ok? Então, é o sólido maciço aqui, não é só a casca, não, é o sólido maciço, todo mundo que está ali dentro. Ou seja, todos os pontos x, y, z, cujo x, y mora dentro dessa região do A aqui, tá? São pontos aqui dentro do A. Então, isso aí é um cilindro. Vamos ver alguns exemplos de cilindros? Esse exemplo aqui, que eu considerei aqui, por exemplo, né? Então, aqui, quem que é a minha região no plano XY? A minha região no plano XY vai ser todos aqueles pontos que estão todos os pontos XY, cuja coordenada Y está acima do x² e abaixo do 1. Ok? Então, se você olhar aqui no plano XY, que é esse plano aqui embaixo, então nesse plano aqui, se você olhar, você tem aqui uma parábola, né? Ó. Aqui você tem a parábola, que é y igual a x². Ok? E eu vou pegar todos os pontos aqui dentro, ou seja, todos os pontos que estão todos os pontos cuja coordenada y estão acima do x² e abaixo da reta y igual a 1. Né? Isso aqui é a reta y igual a 1. Então, é como se você tivesse aqui no plano, né? Fazer um plano aqui só para ilustrar para vocês. É como se você tivesse um plano aqui, ok? E você considerasse aqui, então, a parábola. Considerasse aqui uma parábola, né? Fixa aqui a altura 1. Então, aqui você tem a altura 1. Aqui, a gente está com 1. Aqui, menos 1, ok? E o que a gente quer aqui, então, é a região A ali que eu estou denotando. Toda essa região aqui, que está acima do y igual a x², né? Então, a parábola aqui é y igual a x². E abaixo do y igual a 1, né? Que é essa reta aqui. Aí, aqui, o que a gente tem aqui, na verdade, é o quê, né? Você tem, então, pega essa região aqui na parábola, coloca ela aqui no plano, né? E você vai fazer o produto cartesiano, então, dessa região, né? Com qual intervalo? Com o intervalo aqui, partindo aqui do 0, no eixo y, né? Do 0 até o valor 1 aqui, né? Então, aqui é a minha altura 1. Então, eu vou fazer o produto cartesiano aqui. E com isso, eu vou ter, então, todo esse sólido aqui como sendo um cilindro. Então, veja que isso aqui já é um sólido que ele não lembra, vamos dizer assim, o cilindro que a gente está acostumado a ver. Ok? Porém, do ponto de vista matemático, ele é um cilindro, né? Ele é um cilindro. Por quê? Porque o nosso C que a gente tem aqui, né? O C nada mais é que o produto cartesiano de A pelo intervalo 0, 1, né? Ou, se você preferir, você pode escrever como sendo todo xyz pertencente ao R3, tal que xy pertence a A e Z é maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1. Né? Então, você tem esse sólido maciço aqui, ok? Claro, né, você pode reescrever isso aqui de que maneira, né? Você pode reescrever isso aqui como sendo quem? Todos os pontos x, y, z pertencente aqui ao R3, beleza? Tais que, quem que são os x, y, né? O x, a gente sabe que ele varia aqui de menos 1 até 1, ou seja, ele varia aqui, ó, de menos 1 até 1, né? Ele varia aqui. Aqui está o 1, aqui está o menos 1, ok? Então, o x é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. E o y, ele varia onde? O y ele vai variar... Opa, vamos voltar aqui. O y ele vai variar aqui, né? O y ele varia aqui, ó. Ele varia da parábola até nessa reta aqui. Ou, se você preferir, o y vai variar sempre aqui, ó. Ele está variando aqui. Então, ele está sempre entre abaixo de 1 e acima do y igual a x². Né? Então, ele varia aqui assim. Ok? Aqui está variando o nosso y. Aqui ficou meio tortinho aqui, mas é aqui. Tá, pessoal?
Então, como que eu posso escrever? Como que a gente pode escrever isso aqui, né? Então, o y, ele varia, ele é limitado por baixo aqui pelo x ao quadrado, e ele é limitado por cima pelo 1, né? Como a gente pode ver aqui, né? Ok? E o z, claro, né? E o z maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, né? Então, isso aqui é o cilindro na definição algébrica aqui da matemática, né? Então, isso aqui é um exemplo de um cilindro, ok? Vamos ver um outro exemplo de cilindro, né? Isso aqui é um exemplo clássico, aí, a lata de refrigerante que vocês estão acostumados, né? Por quê? Mas quem que é o nosso A aqui nesse exemplo, né? Nesse exemplo aqui, então, a região A, que vai ser essa daqui, vai ser quem? Vai ser o círculo, né? Quem que é o círculo? O círculo é todo xy. Então, na verdade, vamos aqui, né? Está no slide ali esse outro exemplo, né? Então, o círculo é todo xy pertencente ao R2, tal que x² mais y² é menor ou igual a 1, né? Porque aqui eu estou com o número 1, então eu estou com o raio 1 aqui para a região A, né? Então, isso aqui vai ser a minha região A. Bom, dito isso, como que eu posso escrever o meu cilindro C todo, então? O meu cilindro C vai ser quem? O meu cilindro C vai ser todos os XYZ pertencente ao R3, tais que x² mais y² é menor ou igual a 1, né? Então, veja que eu não estou colocando igual, porque se eu colocasse igual, seria apenas a circunferência, só a casca, né? E eu quero todo o círculo, ou seja, toda a região limitada pela circunferência, isso no plano XY, ok? E aqui agora, né, como eu quero agora o cilindro, né, eu vou fazer o produto cartesiano desse A pelo intervalo menos 1 até 2, né? Então, isso aqui, né, só escrevendo aqui, é o produto cartesiano de A, que é o círculo, pelo intervalo menos 1 até 2, né? Então, aqui o Z ele vai ser maior ou igual a menos 1 e vai ser menor ou igual a 2, ok? Um outro aspecto, pessoal, sobre o volume do cilindro. Quem que é o volume do cilindro? O volume do cilindro, ele é o quê? É a área da base vezes a altura, ok? Então, quem que é o volume? Quem que é o volume desse cilindro aqui, né? Quem que é o volume desse cilindro aqui? O volume desse cilindro é a área da base, ok? Vezes a altura. Então, vai ser aqui a área de A vezes a altura, h. Okay? Quem que é a área de A? A área de A é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, é π... Opa! Vou voltar aqui. Então, é π vezes o raio ao quadrado, que é 1. Tudo isso que multiplica a altura. Quem que é a altura? A altura é a distância daqui do menos 1 até o 2. Qual que é a distância do menos 1 até o 2? É 3, né? Então, isso aqui vezes 3. Okay? Vamos colocar o pontinho aqui para ficar fiel com a notação aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual a quem? A 3π. Então, 3π é o volume desse sólido aqui. No exemplo anterior, professor, quem que era o volume? Bom, para a gente calcular o volume aqui, o que acontece? A gente precisa da área de A. Ok? E a gente vai multiplicar isso pela altura, que no caso aqui vai ser 1. Mas quem que é a área de A? Para a gente calcular a área de A aqui, a gente vai precisar usar a integral, né? Por quê? Porque o A é uma região limitada por quem? Pela reta y igual a 1 aqui em cima e por baixo pela parábola, ok? Ou você pode ver aqui, né? Ó. Então, por baixo aqui ele é limitado pela parábola e por cima ele é limitado por 1. Então, como que eu calculo a área de A, então? Eu tenho que usar a integral, né? Então, a área de A, a gente viu na aula passada, né? Como que a gente calcula. Deixa eu escrever mais para cima aqui. A área de A. A gente viu na aula passada como a gente calcula a área entre curvas, entre gráficos de funções, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Bom, eu quero calcular, então, essa área aqui. Ó. Essa área aqui é a área que eu quero calcular. Então, ó, veja que a variável, o x, ele varia de menos 1 até 1.
E o y vai variar de x² até 1. Então, como que eu acho essa área? Eu vou integrar na variável x de menos 1 até 1. Quem? O 1, né, que é a altura aqui, máxima, menos quem? Menos a função que está embaixo aqui, que é o x², né? É assim que a gente calcula a área daquilo ali. Então, vai ser a integral de menos 1 até 1, a integral de menos 1 até 1, do gráfico que está acima, né? O gráfico da função que está acima, que é o gráfico da função constante igual a 1, menos o gráfico da função que está abaixo, que é quem? O x², né? Então, vai ficar 1 menos x² dx. Se a gente utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui vai ficar, então, x menos x² sobre 3, tudo isso avaliado de menos 1 até 1, não é mesmo? Que isso aqui, então, vai ficar 1 menos 1/3, né? Então, eu avaliei toda essa função no 1, menos, agora eu vou avaliar essa função no menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1 ao cubo dá menos 1. Né? Então, vai ficar aqui menos 1 sobre 3. Que isso aqui, então, vai ficar 1 menos 1/3. Beleza? 1 menos 1/3. Menos, com esse primeiro menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar aqui mais 1. E aqui eu tenho menos com menos mais, com esse menos, menos. Né? Então, vai ficar aqui menos 1/3. Ok? Então, tá ficando assim. Então, vai ficar 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 menos 2/3. E 2 menos 2/3 vai dar quanto isso aqui? Se você tirar o mínimo aqui, né? Então, vai ficar 4/3, né? Porque 3 dividido por 1 dá 3, né? Então, ou você multiplica por 3 em cima e embaixo esse 2 aqui, se você quiser. Aí vai ficar 6 menos 2, que dá 4, tudo isso sobre 3, né? 4/3. Bom, então quer dizer o quê? Que essa área toda aqui, ó, do A, ela tem uma área igual a 4/3. E como que eu calculo o volume, então, do meu sólido total aqui? O volume do meu sólido, eu faço a área da base vezes a altura. Então, no cilindro, a gente pode calcular o volume como sendo a área da base vezes a altura. Beleza, gente? Então, a altura aqui vale 1. Então, quem que é o volume? Então, aqui, né, a gente tem o quê? Logo, o volume do cilindro vai ser igual, né? Deixa eu só mudar a cor aqui para não confundir com o que está escrito abaixo aqui, né? Logo, o volume do cilindro é a área da base, que é 4/3, vezes a altura, que é 1. Então, o volume é 4/3. Ok? Então, isso aí é o volume desse sólido cilindro, desse cilindro específico aqui. Bom, um outro exemplo de cilindro aqui, ó, é esse daqui que a gente acabou de ver, né? A gente viu aqui a área, o volume. Um outro exemplo aqui. Tá, depois a gente vai ver mais exemplos, né? Eu ia fazer mais um exemplo, mas eu coloquei isso aqui. Não, mas tem mais um exemplo. Qual que é? Tá, esse primeiro exemplo aqui, né? Eu fiz o do cilindro, eu fiz o da parábola aqui. O da parábola aqui tem mais um exemplo. Isso, estou deixando passar aqui. Que é esse exemplo aqui. Professor, mas como assim esse exemplo aqui? Esse exemplo aqui é um cilindro? Isso aqui não é um paralelepípedo? Como que é um cilindro isso aí? Lembra, pessoal? Eu falei para vocês, na matemática, o cilindro é o quê? O produto cartesiano de uma região do plano por um intervalo. Então, eu pergunto para vocês, o que impede, com essa definição, de que eu tenha um A aqui como sendo um retângulo? Então, o A é um retângulo. Eu posso fazer o produto cartesiano de A por quem? Pelo intervalo aqui, que vai do 0 até no 1 no eixo Z. Então, o meu cilindro aqui vai ser o produto cartesiano de A pelo intervalo 0, 1. Que vai ser quem, então? Vai ser todos os x, y, z que estão no R3, tais que, bom, aqui se você olhar o x, ele varia, né? O x varia aqui de 0 até 1. O x varia de 0 até 1, aqui. O y, ele varia de 0 até 2. E o z, ele varia de 0 até 1, né? Então,
o meu cilindro vai ser os x maiores ou igual a zero, né? Então vai ser aqui o x maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. O y maior ou igual a zero, menor ou igual a 2. E o meu z maior ou igual a zero, menor ou igual a 1, né? Então, esse aqui é o meu cilindro. E se você quiser pensar aqui no volume desse cilindro, né? Então, o volume desse cilindro é a área da base. Quem que é a área da base? É a área de A. A área de A como é um retângulo, né? Então, é um lado vezes o outro. Então, a área é 1 vezes 2, que é 2, vezes a altura, que é 1, né? Então, o volume desse cilindro aqui vale 2. Então, isso aqui é para ilustrar para vocês que cilindro pode ser qualquer objeto exótico, desde que seja uma região do plano vezes o produto cartesiano por um intervalo, né? Então, como você pode ver, esse aqui é alguns exemplos, né? E aqui eu fiz um caso geral, né? Nesse caso aqui é um caso geral. Eu peguei uma região A qualquer, ela pode ter qualquer forma, e quando você faz produto cartesiano, você tem esse sólido aqui, né? Escrever de branco no branco não dá certo, mas você tem aqui esse sólido aqui que é um cilindro, ok? Então, essa é a definição do cilindro. Por que a gente precisa ver com exatidão? Eu fiz questão até de fazer exemplo para ilustrar bem os cilindros. Porque esses cilindros, pessoal, eu vou fazer o que agora? Eu vou juntar essa noção de cilindro, a noção de soma de Riemann que a gente viu para integral. Então, vou juntar duas coisas, cilindros, soma de Riemann, e a gente vai ver que disso a gente consegue obter um método para calcular volume de sólido tridimensional, ok? Então, e esse aí é o método então de obter volume de sólido por cilindros que a gente fala. Por quê? Porque a gente usa cilindros para obter o método que calcula, né? Então, vamos aqui com detalhe agora na parte mais teórica, né? Então, ó, o que é esse objeto aqui, né? Então, vamos explicar certinho para vocês o que eu quero fazer agora aqui, né? Então, ó, isso aqui, pessoal, é um sólido tridimensional. É um sólido tridimensional. Sei lá, parecendo o quê? Talvez uma batata doce, eu não sei. É um sólido. Eu peguei um objeto tridimensional arbitrário aí, ok? E eu quero discutir com vocês uma maneira de a gente calcular o volume disso daqui. Vamos lá, então, né? Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai pegar esse objeto tridimensional e você vai cortar ele por 3 planos aí, que são paralelos ao plano YZ, né? Você tem aqui o plano YZ, você tem aqui o X, o eixo X, né? Então, aqui eu vou fixar o eixo X e vou considerar o plano YZ. Depois que eu considerei esse plano YZ, você vai pegar 3 planos paralelos a YZ, que é o plano aqui que eu chamei x igual a x igual a c, x igual a b. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Fatia, então, esse objeto tridimensional, né? Então, eu fatiei aqui no ponto B, então eu passei aqui, como se fosse uma faca cortando mesmo aqui, esse objeto. Então, esse objeto está limitado aqui pelo B aqui do lado direito. Do lado esquerdo, ele é limitado aqui no A. Então, eu cortei com outro plano aqui no A. Ok? Professor, e no meio? O que você vai fazer no meio? No meio, você vai fazer o seguinte. Tá vendo que você tem um eixo X aqui, ó, de A até B? Então, você vai fazer o quê? Você vai considerar agora uma partição. Considera uma partição aí qualquer, ok? Considera uma partição. E você vai particionar o A e o B. Então, eu vou particionar esse intervalo AB aqui, ó, é o que eu vou fazer a partição, igual eu fazia lá quando eu defini a integral de uma função, ok? Então, você particiona. Então, você vai ter o A aqui, que vai ser o nosso x0, aí você vai ter aqui depois um x1, assim por diante. Aqui no meio, você vai ter um xi menos 1, xi, isso aqui continua até a gente chegar lá no xn igual a b. Então, considere aí uma partição P, né, igual eu escrevi no slide ali, uma partição P, e subdivide esse intervalo AB aí, ok? Igual a gente fez lá também, a gente vai fazer o seguinte agora aqui. Em cada subintervalo que a sua partição define, escolhe um CI. Então aqui, tá vendo? Tem um CI aqui, ó. Então, escolhe esse CI e marca esse ponto aqui. Então você vai ter aqui o C1, aqui você vai ter um C1, aqui você vai ter um CN,
Então você vai ter aqui vários Cs nessa partição. Porém eu não desenhei todos aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho, né? E vocês não conseguirem enxergar. Ok? Então eu só destaquei aqui o CI, que é esse cara aqui. E nesse CI você faz o que? Você corta com um plano de novo, um plano paralelo a YZ. Ok? Então veja o que está acontecendo aqui, pessoal. Veja o que está acontecendo aqui. A gente tem 3 planos que cortou em 3 pontos aqui. Então o primeiro foi aqui. Essa área em azul é onde o plano teve interseção com o sólido que que eu cortei. Tanto o A de B aqui, quanto o A de A, que é onde cortou o sólido. Ok? E essa região em azul que eu destaquei aqui é a região de interseção. Tanto aqui, né? Tanto aqui, quanto aqui. Eu vou chamar de A de B a área. Porque o que acontece? Vocês concordam que essa área em azul, que está aqui, ela está nesse plano x igual a b? Ela está nesse plano aqui, essa região em azul. Se está no plano, a região, eu posso falar em área. Então, eu vou chamar de A de B essa área em azul no plano x igual a b. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. O A de A, então, vai ser a área nesse plano x igual a A, né? Então, a área que você obtém ali é a área de interseção com o meu sólido todo. Ok? E aqui no meio, quando eu passar o plano x igual a CI cortando aqui, eu vou ter essa área em azul aqui no meio, tá vendo? Ó? Essa área em azul aqui, que é exatamente onde está cortando o plano ali. Beleza? E eu vou chamar essa área de A de CI. Então, essa área aí em azul. Muito bem. O que acontece, pessoal? A gente tinha particionado o intervalo AB aqui, não particionou? Você tem aqui o A, você tem aqui o B, e a gente considerou essa partição P aí. Eu até escrevi a partição P no slide ali, né? Ó, que é de A igual a x0, menor que x1, menor que x2, até o xn igual a B. Okay? A gente viu o quê? Que o comprimento do intervalo aqui, quem que é o comprimento desse intervalo aqui? É xi menos xi menos 1. E a gente tem uma notação para o comprimento desse intervalo, que é o delta x índice i, que é o cara que eu marquei aqui em cima, tá vendo? Ó? Que é o mesmo que está aqui embaixo. Por quê, pessoal? O que você vai fazer agora? Você vai considerar agora um cilindro. Só que a região do plano que você vai considerar vai ser essa região em azul aqui, ó. Essa região em azul. Que é dado aqui pela área em termos de A de CI. Okay? Então, você vai considerar isso daí. E vai fazer o produto cartesiano aqui agora, nesse intervalo. xi menos 1, xi. Então, é como se você estivesse naquele caso anterior. Mas lá eu tinha a região no plano xy e fazia produto cartesiano com um intervalinho no eixo z, lembra? Agora aqui é o contrário. Aqui eu tenho essa área em azul que é a interseção do plano x igual a ci com o meu sólido, e eu vou fazer o produto cartesiano. Então, está nesse plano x igual a ci, né, que é paralelo aqui ao yz, e eu vou fazer o produto cartesiano agora, ao invés do eixo z, que eu tinha lá anteriormente, eu vou considerar aqui agora, no lugar do z lá, o eixo x. E eu vou fazer o produto cartesiano, então, dessa área em azul aqui dentro, né, que está no plano x igual a ci, pelo intervalo dado aqui no eixo x, ó, esse intervalo que eu estou destacando em vermelho para vocês. Beleza? Com isso, a gente vai ter um cilindro. Vai ter esse cilindro aqui, tá vendo? Ó? Esse cilindro. É um cilindro agora que ele está deitadinho, como se ele está deitado aqui na maneira que eu estou desenhando, né? Então, o ΔXi é o que, pessoal? O ΔXi é a altura do cilindro. O ΔXi agora é a altura do cilindro. Ok? A altura do cilindro. Vamos chamar esse cilindro aqui, você pode chamar ele de CI. Vamos dizer assim, né? Cilindro C índice I. E você pode calcular, se você quiser, o volume do CI, né? O volume do CI vai ser quem? É a área da base vezes a altura. Quem que é a base? A base é essa região aqui em azul, né? No plano x igual a CI. Então, é a área, eu denotei essa região em azul, a área dela por A de CI, né? Por A de CI. Então, o volume vai ser quem, então?
vai ser o A de CI vezes a altura do cilindro, que é quem? Delta X índice I. Olha que coisa linda. Então, quem que é o V de CI? O volume do cilindro CI, né? O cilindro CI, que é esse cilindro aqui, que está deitado. Então, ele tem uma altura pequenininha comparada aqui com a base, né? Então, eu estou fazendo um cilindro com uma altura pequena, que é o delta XI. Nesse desenho aqui, tá, pessoal? E o volume é exatamente A de CI vezes delta XI. Isso aqui eu fiz para um CI. Quando você fizer isso para todos os Cs da partição, desde o C1, que começa aqui, né? Desde o C1, C2, C3, assim por diante, até o nosso CN, você vai ter o quê? Você vai ter, então, aqui N cilindros. N cilindros. E você vai ter, então, esse objeto aqui que eu estou desenhando aqui do lado direito para vocês. Quando você juntar todos esses cilindros, o que vai acontecer? Você vai ter alguma coisa parecida com isso daqui. Onde esse laranjinho aqui é exatamente esse cilindrinho que eu estava considerando ali. Pessoal, e o que é isso aqui que está do lado direito aqui? Vocês percebem que isso aqui é uma reunião de cilindros que, quando eu junto todos eles, de certa forma está aproximando o volume do sólido. Olha que coisa linda. Está aproximando o volume do sólido. Não sei se está alto demais o som aqui. Vou afastar um pouco aqui, né? Então, quando você junta todo esse cilindro, está afastando. E o que é o mais legal, pessoal? Se você considera uma partição que vai tendo cada vez mais pontos, ou seja, você vai mandar um módulo da partição para zero, ou seja, você vai refinar essa partição, pegando uma partição cada vez com mais pontos, fazendo os delta xi ficando cada vez menores, o que vai acontecer com a largura desses cilindros aqui? Elas vão começar a diminuir para zero. E isso, de certa forma, vai fazer o quê? Vai fazer, então, quando você somar todos os volumes do cilindro, né? Então, quando você somar o volume de todos esses cilindros, essa soma dos volumes vai estar aproximando o volume quem? O volume de quem? O volume do sólido S. Então, o volume de S, o volume do sólido S, ele é aproximadamente quem? Aproximadamente, então, a soma com I indo de 1 até N do volume de cada cilindro desse, ó, de cada cilindro desse. Então, vai ser os A de CI, né? O volume de cada cilindro desse, a gente calculou, tá aqui. É o A de CI vezes o delta. X índice I. Então, o volume do sólido é aproximado por isso aqui. E essa aproximação, igual quando a gente tinha lá, quando a gente fazia a área sob a curva, lembra? Que a gente ia fazendo os intervalinhos da partição ficando cada vez menores, você ia ter retângulos que ia aproximando cada vez mais a área abaixo da curva. Aqui é exatamente a mesma ideia, só que aqui a gente está com cilindros. E o que acontece? A altura desses cilindros vai ficando cada vez menor. E o cilindro cada vez mais vai aproximar então a área do volume do sólido. Então, quanto menorzinho eu considerando a altura desses cilindros que estão aqui. Então, quanto menor eu for considerando a altura desses cilindros, mais o volume desses cilindros vai aproximar o volume do sólido, né? Na verdade, a soma do volume desses cilindros vai aproximar o sólido. Ok, pessoal? Então, e o que é interessante aqui nessa construção nossa aqui? Se você observar, isso que está aqui, ó, o A de CI é o quê? O A de CI é um número real, vocês concordam? Porque o A de CI é exatamente a área, né? O A de CI é a área dessa região em azul aqui. Então, o A de CI é um número real. Então, o A, ele é uma função que faz o quê? Ele pega cada ponto aqui no eixo X, CI, e associa a área de interseção do plano x igual a CI com o sólido. Então, o A, ele é uma função que vai estar definida onde? O A vai estar definida no intervalo AB, não é mesmo? Por quê? O A não aplica no CI e o CI não está aqui dentro do intervalo AB? Então, A é uma função
definido no intervalo AB. E ela assume valores reais também. Por quê? Porque depois que você fixa o C aqui, você fixa o CI, e você calcula o A de CI, o A de CI é a área da interseção ali, então, do plano x igual a CI com o meu sólido. E a área é um número real. Então, esse A aqui, pessoal, quero chamar a atenção para vocês, que A é uma função que sai do intervalo AB a valores em reais. A valores em reais. Isso é importantíssimo. Então, se a gente for pensar o A como função A de x, então quer dizer o quê? Que isso daqui, pessoal, o A de x, estão pensando no A de x, definido no intervalo AB, isso que está do lado direito aqui em cima, é uma soma de Riemann associada à partição P que eu tinha fixado, da função A de x no intervalo AB. Olha que coisa linda. E se isso é uma soma de Riemann da função A de x associado à partição P e ao intervalo AB, o que eu posso fazer? Eu posso mandar o módulo da partição para zero. E quando eu mandar o módulo da partição para zero, o que vai acontecer? A altura desses cilindros vai tender a zero. E essa figura aqui ela vai se aproximar, exatamente vai tender ao sólido. E a soma de Riemann aqui, como eu tenho aqui cada termo dessa soma sendo o volume de cada cilindro desse, né? Que o A de CI aqui é a área, mais o delta de XZ é a altura, a área da base vezes a altura é o volume. Então, não esqueça que isso aqui é o nosso volume de cada cilindro desse que eu estou considerando aqui. Beleza, gente? É o volume de cada cilindro daquele ali. E, então, essa soma de Riemann que está associada a essa função A de x é exatamente a soma dos volumes disso daqui. Dos volumes desses cilindros todos aqui. E quando o módulo da partição vai para zero, a altura desse cilindro, delta de xi, vai para zero, então esses cilindros eles vão tender ao sólido. E a soma dos volumes deles vai tender, então, ao volume total do sólido. Então, pessoal, então, quando o módulo da partição P tende para zero, essa soma de Riemann aqui vai se aproximar cada vez mais, então, do volume do sólido. E para onde vai, então? A soma de Riemann. Para onde vai a soma dos volumes a soma dos volumes desses cilindros? Vai para o volume do sólido. Então, pessoal, quando o módulo da partição vai para zero, a gente tem o que, então? Que o volume do sólido ele vai, então, para o limite quando o módulo da partição tende para zero daquela soma de Riemann, que é a soma dos A de CI, delta XI, com I indo de 1 a N. Então, quando o módulo da partição vai para zero, essa soma de Riemann, né, como cada parte dessa aqui é o volume de um daqueles cilindros, então isso aqui vai exatamente para o volume do sólido. Só que a gente sabe o que, pessoal? Agora, olhando, então deixando de lado um pouquinho toda essa representação geométrica e a gente olhando para o A como função que sai de AB em R, quem que é, por definição, então, essa soma de Riemann? É a integral de A até B do A de x dx. Olha que coisa louca. Então, essa soma de Riemann, ó, aqui, essa soma de Riemann te dá aqui o volume de todos esses cilindros, por um lado. Ok? E quando você passa o limite, então, a soma desses volumes, desses cilindros todos aqui, vai tender ao volume do nosso sólido total aqui. Então, por um lado, você sabe disso pela construção geométrica que a gente fez aqui. Por outro lado, se a gente olha agora só para a soma de Riemann e para o A como função de AB em R, onde o A é uma função que faz o quê? Não esqueça. O A é uma função que, para cada CI, ele calcula a área de interseção do plano que passa ali no CI e intercepta o nosso sólido. Ok?
Ok, pessoal? Então, o que esse resultado aqui está falando para a gente de certa forma, então, é o que? Se você quer saber, então, o volume de um sólido, suponha que você tem aqui um sólido aqui, vamos pensar assim, um sólido, né? Deixa eu fazer aqui certinho, né? Que é difícil fazer esses desenhos. Então, suponha que você tem esse sólido aqui, ok? Então, você considera aqui, então, suponha que aqui a gente tem aqui um eixo X, né? Aqui você tem um A, aqui você tem um B, ok? Então, aqui você tem aqui, vamos supor que o eixo Z, aqui o Y, aqui não faz diferença qual se é o Y, o Z ou o Y, ok? Claro, na hora de você fazer as contas, você tem que ficar atento, né? Então, o que acontece? Você vai pegar um ponto X aqui e vai fazer aqui a interseção de um plano, né? Que vai cortar, então, esse sólido aqui, né? Então, você vai ter aqui, então, um corte aqui assim, né? Vamos ver se eu acerto isso daqui. Você vai ter um corte, ok? E aqui você vai acontecer o que aqui? Você vai ter aqui uma região. Você vai ter aqui uma região aqui. Uma região. Essa região é quem? É o A de X. É o A de X. Então, você pegou aqui... Opa, eu apaguei sem querer aqui. Então, você pegou um ponto X entre A e B. Quando você faz aqui o plano que corta no X, paralelo a YZ, você tem essa região que eu destaquei em amarelo ali. Então, para você saber o volume desse sólido, então, o volume desse sólido vai ser quem? É só você integrar de A até B a área que você tem para cada ponto X. Só integrar a função área de X dx. É isso, então, que diz o nosso resultado. Claro, eu peguei um X aqui, mas você pode pegar qualquer X, tá, pessoal? Você pode pegar um X aqui, por exemplo, né? Aí você vai ter aqui, se você pegasse um outro X aqui, você teria uma outra regiãozinha aqui. Se você pegasse um X aqui, você teria uma outra região aqui. E assim por diante. Ok? Vou destacar em amarelo aqui, né? Tá fazendo em amarelo. É isso. Então, para cada X, né, que você considera, você tem um A de X. E se você integra, então, de A a B, ou seja, você faz o X ele variar de A até B. Então, é como se essa área aqui, ó, em amarelo, ela fosse andar daqui do A até o B. Então, ele ia varrer, ia percorrer todo, ia preencher todo o nosso sólido. Ok? Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. Vamos ver um exemplo prático aqui, para a gente terminar essa aula aqui. Eu vou fazer um exemplo nessa aula aqui, tá, pessoal? E aí, mas eu quero fazer mais exemplos para reforçar. Então, eu vou fazer uma próxima aula aqui só da gente resolvendo exemplos envolvendo isso daqui. Vamos pegar um exemplo, eu deixei separado aqui, da circunferência. Ok? A circunferência. Então, na verdade, eu quero obter o volume da circunferência, da esfera, desculpa. Falei circunferência, mas certo é esfera. Eu quero obter o volume da esfera, né? Na verdade, ó, conforme eu escrevi ali no exemplo, né? Eu estou pedindo para vocês verificar que o volume da esfera é igual a quem? É igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, eu vou pegar um raio aleatório aqui, tá, pessoal? Então, isso é o que a gente quer verificar. Ok? Bom, então, qual que é a ideia agora aqui? Eu tenho a esfera, essa é a esfera, né? Outra coisa que é importante observar também é que a equação da esfera é qual? x² mais y² mais z ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é a equação da esfera. Então, significa o quê, pessoal? Você quer saber se um ponto x, y, z está na esfera, por exemplo, se ele é um ponto da esfera aqui, um pontinho da esfera, é só você pegar, então, a coordenada x, y, z dele e ver se satisfaz essa equação aqui. Se satisfazer a equação, quer dizer, então, que aquele ponto, de fato, é um ponto da minha esfera. Ou se você pensar daqui para cá, né? Então, você procurar todos os x, y, z no R3 que vão cumprir essa equação aqui, esses pontos x, y, z vão ser exatamente aqueles que moram na sua esfera, ok?
Aqui eu tenho a esfera, mas eu quero o volume da esfera, né? Então eu vou querer calcular o volume da esfera maciça, né? Eu quero todo o volume, toda a região que tem dentro ali, eu quero calcular o volume disso. Beleza? Muito bem, então qual que é a ideia, né? Assim como a gente tinha feito ali em cima, né? Para um sólido qualquer, você tem que fazer o que então? Você tem que primeiro delimitar um A e um B, delimitar um A e um B, ok? Aqui eu delimitei o A e o B, e ver a variável que, quando você varia ela, que no caso aqui foi o x, né? Quando o x varia aqui dentro de A e B, eu vou ter seções planas que vai conseguir percorrer todo o sólido. Então, se você fizer uma escolha aí de A e B, tal que essa seção plana não vai percorrer todo o sólido, então você não vai obter o volume. Você precisa obter aqui uma construção que esse A de x aqui, né, ó, esse A de x aqui, quando o x varia de A a B, ele tem que percorrer ali todo o sólido. Okay? Então é a mesma coisa aqui. Eu preciso então fixar um x. Então você pode ver que eu fixei um x aqui arbitrário. Podia ser em qualquer lugar esse x, não necessariamente aqui. Beleza? E esse x tem que percorrer de tal maneira que eu vou conseguir, né, essa área em azul claro aqui, vai conseguir varrer ou percorrer toda a minha esfera maciça. E se eu analisando aqui o desenho, então eu vou ver o quê? Que o x ele vai ter que variar, então aqui no eixo x, ele tem que variar do menos r, que está aqui, até o valor r. Então ele tem que variar aqui, ó. Nesse eixo ele tem que variar o x. Então eu sei o quê? Que eu vou integrar o x de menos r até r. Isso é o que a gente já sabe. Beleza? Eu peguei esse x aqui, mas claro, você poderia pegar um outro x, não precisava ser necessariamente aquele. Você poderia pegar um x aqui, né? E aí você ia ter, por exemplo, aqui, ó. Você ia ter, por exemplo, aqui essa outra seção aqui. Tá vendo? Então, assim, você varia o x, então, aqui, de menos r até r, e você consegue, então, fazer com que essa área A de x, percorra toda a nossa esfera. E o que você tem que fazer agora? Integrar, né? Essa área. Claro, antes disso, pessoal, eu preciso achar quem? O A de x, que é quem? A área dessa região em azul que está marcada aqui. Eu preciso achar essa área. Para eu achar essa área, eu tenho que achar a área de quem, então? A área do círculo. Qual que é a fórmula da área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Só que eu preciso achar quem agora? O raio. Eu preciso achar o raio dessa circunferência, desse círculo em azul. Quem que é o raio do círculo em azul, então? Se a gente olhar aqui, o raio do círculo em azul vai ser exatamente esse daqui, ó. Vai ser esse y aqui, tá vendo? Esse y é exatamente o nosso raio. É o y, né? Aqui eu também tenho o y, tá, pessoal? Você vir para cá aqui, esse aqui também é o y. É y. Então, é o meu raio y. Né? Lembra que isso aí é uma circunferência. Então, quem que é a área do x? Então, quem que vai ser o meu A de x, que vai ser a minha área daquela região em azul? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, é π, quem que é o raio, vezes y ao quadrado. Só que o que acontece? Eu tenho que obter a área em função de quem? Em função da variável x. Por quê? Porque eu vou integrar de menos r até r aqui, né? Ó. De menos r até r, eu estou integrando na variável x. Então, eu preciso ter isso aqui em função de x. Para isso, eu preciso, então, achar o y como função de x. O y como função de x. Se a gente analisar aqui, ó, esse ponto aqui em cima, em azul, é um ponto A, né? Vamos dizer que é um ponto A. E quem que é as coordenadas desse ponto aqui? Bom, a coordenada x é o x. O y aqui, né, é a coordenada y. E quem que é o meu z, né? Eu peguei aqui esse ponto aqui, ele está no plano xz, né? Está no plano x, desculpa. Ele está no plano xy aqui, tá vendo? Está no plano xy. Essa reta aqui, ó. Essa reta está no plano xy. Que eu peguei assim que você marca a altura y, né? Então eu pego aqui
Quando você vai marcar um ponto, né, por exemplo, um ponto A no espaço tridimensional, o que você tem que fazer? Você anda a primeira coordenada no x, andei a primeira coordenada no x, anda a segunda coordenada no y, então como o y está aqui, eu vou andar para cima no y, e a última coordenada você vai andar na direção z. Então esse ponto aqui ele viria aqui para frente ou para trás na coordenada z. Porém, eu estou pegando esse ponto exatamente quando passa no plano xy. Então a coordenada z dele vale 0. Ok? Vale 0. Se eu pegasse em lugar de eu pegar aquele ponto A ali, eu pegasse um outro ponto aqui, por exemplo, B, aí já ia ser diferente já. Eu não poderia falar que o z era 0. Eu vou pegar ali em cima exatamente essa altura y aqui para facilitar as contas e eu ter 0 aqui. Por quê? O que você faz agora, então? Você vem aqui nessa equação, ó, vem aqui nessa equação, né? E faz o quê? A gente vai isolar o y como função de x, ok? Como função de x. Então, ó, vou até fazer para cima aqui para facilitar essa conta aqui, né? Então, o z vale 0. Quando o z vale 0, o que a gente tem então aqui? A gente tem x² mais y² mais 0 ao quadrado igual o raio ao quadrado. Isso implica para a gente o que, então? Que x² mais y² é igual o raio ao quadrado. Que implica para a gente o quê? Que implica para a gente exatamente que o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x². Então, você isola o y ali, ok? Bom, como o y aqui está representando a altura, ou seja, é um comprimento que a gente tem aqui, então eu vou desconsiderar o caso menos e só o caso mais, tá? Então aqui eu vou considerar só o caso mais. Y igual a mais isso daí. E claro, né? O x ele está do lado esquerdo do r. Então eu tenho aqui o meu r, né? E o x está exatamente aqui. Ok? Então, o x é menor que r. Se o x é menor que r, eu sei que esse cara aqui é maior ou igual a 0. Né? Então não tem problema eu calcular essa raiz também. Ok? É bom ter essas coisas sempre em mente. Uma vez que eu tenho y, então eu volto aqui agora na minha área de x, né? Na minha área de x. E eu vou calcular então quem é o y. Só substituir o y aqui, que eu vou ter a área agora, não como função de y, mas como função de x, que é o que a gente precisa. Então vai ficar π que multiplica o y ao quadrado. Quem que é o y? É a raiz quadrada de r² menos x, tudo isso ao quadrado, né? Então, isso daqui vai ser igual então a π que multiplica quem, pessoal? O r², né? Simplifica aqui o quadrado com aquele. Como esse cara aqui é maior ou igual a 0, né? Então não preciso pôr o módulo. Então vai ficar π que multiplica r² menos x ao quadrado. Beleza? Então essa é a minha área de x como função de x mesmo agora, não como função de y. Lembrando que o r aqui é o raio, então é um número real, arbitrário, mais fixado. Então você pode considerar depois aí o raio que você quiser. Bom, e agora então, para eu achar o volume da esfera, o que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar então a área dessa região aqui em azul, né, que eu acabei de destacar aqui em vermelho também. A gente tem que integrar essa área de onde até onde? De menos r até r, né, que é onde eu vou percorrer para eu ter ali toda a região da esfera. Então, o volume da esfera, né? Então, o volume da esfera, então o volume vai ser igual a quem? O volume da esfera vai ser a integral de menos r até r do a de x dx. Que isso aqui vai ser igual, então, a integral de menos r até r de π que multiplica... Eu vou separar aquilo ali porque fica mais fácil para integrar, né? π que multiplica r ao quadrado menos π que multiplica x ao quadrado dx. Então, eu vou integrar isso aqui, vou utilizar a fundamental do cálculo, eu acho a primitiva e avalio nos extremos. Né? Então, quem que é a primitiva aqui? É π vezes o raio ao quadrado vezes x, né? Menos
π. Aqui faltou um raio ao quadrado, tá, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui. Opa. Π vezes o raio ao quadrado menos π vezes... Não, tava certo, não tem raio não, né? Porque aqui é só o menos x mesmo, tô doido. Então é π vezes x ao quadrado dx, estava certo. Então vai ficar π r ao quadrado x menos π x ao cubo sobre 3, tudo isso avaliado de menos r até o valor r, né? Então, o volume aqui vai ser igual a quem? Então, vai ser aqui π, eu vou avaliar primeiro, então, toda essa função aqui no r e depois no menos r, né? Então, vai ficar π r ao quadrado vezes r, que eu estou avaliando r, né? Menos π vezes r ao cubo sobre 3, né? Menos agora, né? Coloco parênteses aqui para vocês não se confundirem. Menos, então, tudo isso avaliado no menos r. Então, vai ficar π r ao quadrado, que multiplica menos r, menos π, que multiplica menos r ao cubo sobre 3 e fecha o parênteses aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a π r ao cubo menos π r ao cubo sobre 3. Aqui, ó, eu tenho esse menos e esse menos, né? Então, vai ficar mais. Então, vai ficar mais π r ao quadrado vezes r dá r ao cubo. Então, vai ficar π r ao cubo. Agora, aqui eu tenho primeiro menos r ao cubo. Então, quando eu faço esse menos r ao cubo, vai ficar quem? Menos r ao cubo, né? Menos r ao cubo. Menos r ao cubo, com esse menos aqui, ele passa a ficar mais. Mais, só que aí eu vou ter esse outro menos aqui. Então, ele volta no menos. Então, aqui vai ficar menos π r ao cubo sobre 3. Então, isso aqui agora vai ficar 2π vezes o raio ao cubo menos 2π vezes o raio ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 6π raio ao cubo menos 2π raio ao cubo, tudo isso dividido por 3. Dividido por 3, né? A gente tira o mínimo múltiplo comum aqui. 6 menos 2 dá 4, né? Então, isso aqui vai ficar 4π vezes o raio ao cubo sobre 3, né? Que é exatamente aí, conforme você pode ver no slide, aí, o volume que eu tinha pedido para você mostrar, né? 4π vezes o raio ao cubo sobre 3. Então, a gente calculou o volume aqui utilizando essa teoria nossa da integral aqui e esse método de calcular volume por cilindros, ok, pessoal? Então, aqui nesse caso aqui da esfera, né? Se você fosse pensar na soma de Riemann, né? Seria como você ter, então, aqui cilindros, né? Que fossem aproximando aqui cilindros, né? Que fosse construindo o volume, aproximando o volume da esfera pelos volumes desses cilindros, né? Então, você poderia ter aqui também, ó, um outro cilindro aqui, tá vendo? Um outro cilindro aqui, né? Lá atrás viria, né? Até aqui. E aqui, se você quisesse, poderia ter um outro cilindro aqui também. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a ideia aqui de usar os cilindros, a soma de Riemann, né? E obter, então, o cálculo de volume de sólidos por cilindros, ok? Bom, então, não vou alongar mais essa aula aqui, eu vou ficar nesse exemplo aqui. Na próxima aula eu faço mais alguns exemplos para ilustrar isso aqui para vocês, beleza? Então, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.